Shalom, tudo bem? Maravilha, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar. Pai, nós te rogamos as tuas bênçãos para que possamos fazer um bom estudo, rogamos a luz do teu Espírito sobre nós, conduzindo, Senhor Deus, ao discernimento e ao entendimento correto da tua palavra. Nós te rogamos em nome de Jesus, sempre. Amém. Maravilha. Espero que você esteja bem, você, sua família, sua casa. Vou compartilhar a tela, como sempre, para a gente poder começar os nossos estudos de hoje. Hoje nós vamos fechar o tema que começamos no último estudo, olho por olho, olho por olho. Vimos no nosso último estudo, quando tratamos sobre o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 21, versículos 22 a 25, nós falamos que a expressão olho por olho refere-se a uma indenização. Não é? Como nós chegamos nesse entendimento? Primeiro, nós dissemos que é importante que olhemos, né, para a lei, para os mandamentos do Senhor, tendo em vista que a lei depende do amor. Os dois maiores mandamentos da lei são mandamentos de amor. Além disso, os preceitos mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E, por fim, também deixamos claro que, se olharmos para a letra mata. Portanto, temos que ver o espírito da lei, o espírito do mandamento. E com isso chegamos à compreensão de que olho por olho não é lei de talião, não é lei de vingança, lei de retaliação, não é. Fura o olho, então o agressor vai ter o olho furado. Não é isso, não é. A Torá não tem essa instrução. A palavra de Deus não tem essa instrução para nós. Querer dizer que o olho por olho é uma instrução de vingança é dizer que não lemos direito a instrução de Deus, né? A palavra de Deus. E também possamos pegar o versículo exclusivo e ali tentar interpretar. Não, a gente não pode fazer isso, né? Nós temos que ver ali o contexto em que ele está inserido. E nós vimos em Êxodo 21 que a expressão olho por olho está inserida no contexto em que ocorre uma agressão, dois homens estão brigando e acaba se ferindo uma mulher. Por conta dessa ferida, a mulher ela aborta. Numa segunda hipótese, além do aborto, a mulher ainda vem a falecer. E nessa hora, é nesse caso que a lei manda aplicar olho por olho, ou seja, a indenização, que é um pagamento em dinheiro, a indenização tem que ser compatível, mais elevada com a situação mais grave que ocorreu, né? O crime, vamos dizer assim, mais grave que ocorreu. Crime culposo, diga-se de passagem. Nós falamos de Êxodo, mas a expressão olho por olho também acontece, ela também ocorre no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio e no Evangelho de Mateus. Ela é falada pelo próprio Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, né, sobre essas outras ocorrências. Primeiro, no livro de Levítico, está lá no capítulo 24. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. E no versículo 20, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se ele fará. Para a gente poder compreender o que está sendo feito aqui, nós não podemos olhar para a letra da lei. Se olharmos para a letra, a gente pode cair no erro. Temos que buscar o espírito da lei. Também sabemos que a palavra de Deus é eterna, ela não muda. A palavra de Deus não muda. Portanto, se vimos em Êxodo que a expressão olho por olho, ela dá uma referência para uma indenização, isso também tem que ser visto aqui. Ou seja, a palavra de Deus não muda, logo ela usou olho por olho, então aqui ela vai usar olho por olho no mesmo significado. Tá? O significado da expressão é simplesmente dar conferir ali uma referência para a indenização. No caso, ela é dirigida a juízes, né, os juízes em Israel que usavam isso aí para poder impor a indenização correta, compatível com o ato que foi causado. Nesse caso aqui, versículo 19 de Levítico 24, o que nós temos que ler é assim, ó, quando também alguém desfigurar o seu próximo. Essa palavra desfigurar, ela está relacionada a uma lesão corporal, a um ferimento grave.
e nesse caso, causando ainda uma certa deficiência, né? É nesse sentido que a palavra desfigurar ocorre. Então, é uma lesão corporal de natureza grave, é nesse sentido. Por isso, a indenização ela tem que ser compatível com aquilo que a pessoa sofreu, né? É bem nesse sentido. Não percamos de vista. Não podemos ler a letra da lei e achar que temos que aplicar isso aqui literalmente. Não, nós temos que ver o espírito da lei. E se olho por olho tinha o mesmo significado, tinha o significado de referência para a indenização no livro de Êxodo, aqui não pode ser diferente. Certo? Continuando, vamos ver agora a ocorrência dessa expressão no livro de Deuteronômio. Essa passagem, Deuteronômio, ela é mais curiosa, porque esse olho por olho vai ser aplicado em uma situação de falso testemunho. Observa, como que nós vamos aplicar o olho por olho num falso testemunho? A pessoa mentiu. Logo, nós vamos mentir para ela também? Desculpa, tá, gente? Mas não é isso, não é. Definitivamente não é. No livro de Deuteronômio, capítulo 19, a partir do versículo 15, nós vamos ver só o 21 aqui, mas a partir do versículo 15 dá para entender que o caso ele ocorre num tribunal, perante juízes. O que acontece é que a pessoa está lá, ela foi, vamos colocar assim, ó, um exemplo, né? A pessoa foi agredida, como lá no Levítico, né, que nós acabamos de ver. A pessoa foi agredida e, por conta disso, ela foi ao juiz, ela recorreu ao juiz para obter uma indenização. Ela, como se ela tivesse processado, né, o agressor pedindo ali indenização. E aí o juiz tem que dar a indenização, ele tem que condenar, ele teria que condenar o agressor ao pagamento da indenização. O problema é que a vítima leva duas testemunhas, como a Torá também manda, né, tem que ter duas testemunhas, no mínimo. A vítima leva duas testemunhas e uma dessas testemunhas mente. Ela diria, por exemplo, que teria visto, mas não viu aquilo. Né? Então, a situação, o fato em si. O que acontece? Essa mentira vem à tona e aí o juiz ele acaba, é o que está dito, né, nos versículos precedentes, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que transferir, por causa do falso testemunho, ele tem que transferir a indenização que seria do agressor, ele transfere para a testemunha. Ou seja, a testemunha é que passa a ter a responsabilidade de indenizar a vítima no lugar do agressor. Porque, nesse caso, qual é o pensamento? O agressor seria condenado com base em um falso testemunho. Por causa disso, a testemunha é que passa a ter a responsabilidade de indenizar a vítima porque ela mentiu. Olha que coisa interessante. E qual vai ser a indenização? A indenização está aí não verdadeiramente o valor dela em si, mas ali a referência. No versículo 21 de Deuteronômio 19, está escrito: o teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que é isso? A referência. Aquilo que seria dado por indenização ao agressor, quem tem que fazer o pagamento agora é a testemunha que fez, que provocou, que praticou um falso testemunho. Né? É nesse sentido. Então, aqui fica muito claro que, na realidade, não é exatamente fazer com o agressor aquilo que foi feito para a vítima. Não é isso, não é. Não é o olho por olho não é retaliação, repito, não é vingança. Isso aqui, nessa passagem de Deuteronômio 19, fica muito claro o sentido, né, o significado de referência. Com isso, nós podemos indicar o seguinte, que em Êxodo 21, de 22 a 25, aquele caso lá do aborto e da morte culposa. Depois, Levítico 24, 19 e 20, que é a lesão corporal, natureza grave, né, causa deficiência na pessoa. E depois, esse último caso que nós vimos, Deuteronômio 19, de 15 a 21, em que ocorreu o falso testemunho. Nesses três casos, a Torá vem indicando que é para se aplicar a referência olho por olho, dente por dente, por aí vai. Né? Então, isso mostra que não é para fazer
para impor ao agressor a mesma condição. Não é para fazer isso. Imagina, o agressor, ele provocou a lesão, então vai ter a mesma lesão nele. Se um ficou deficiente, vai ter dois deficientes. Vamos dizer assim, todo o Estado vai ter que arcar com os dois agora, né? Aí fica uma situação complicada. Além desse aspecto utilitário, né, que não deve ser dessa maneira, ainda tem a questão espiritual. Por quê? Porque Deus não quer realmente a vingança. Deus não quer a vingança. E como que isso fica bem claro para nós? Levítico, capítulo 19, versículo 18. Olha o que a Torá fala, palavra de Deus. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqui ficou bem claro que Deus não orientou a vingança quando foi usada a expressão olho por olho, porque ele está deixando bem claro: não procurem vingança. Tudo bem que lá os preceitos estão orientados para os juízes em Israel que deveriam praticar aqueles preceitos, de dar uma indenização ou de condenar o agressor a uma indenização compatível com a gravidade do ato que foi praticado. Né? Não a vingança, não a retaliação. Não é isso. Ele não vai condenar a ter o mesmo problema, né? A ser açoitado ou ser ferido da mesma maneira. Não é isso. Não é. Definitivamente não é. E aqui, esse versículo, inclusive, foi citado pelo Cristo. Né? Aqui está assim: ó, ame cada um seu próximo como a si mesmo. Esse é o segundo maior mandamento da lei. E o Cristo citou isso aí, lá no Evangelho. Né? Ele citou isso para nós. Nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Esse alguém, qualquer um. Ele não está especificando, é qualquer um. Então, basicamente, não é vingança. Levítico 19, 18 deixa bem claro isso para nós. Tá bom? É isso. Esse, basicamente, é o sentido, o significado, melhor, da expressão olho por olho, como referência para indenizações naqueles casos. Aborto, morte, no caso a morte lá culposa, a lesão corporal grave e, por fim, o falso testemunho. Nesses casos, a Torá deu ali a referência de aplicação para o quanto da indenização. Não é? É isso. Agora nós vamos para o próprio Cristo, porque no Evangelho o Cristo chega a usar essa expressão. E nós vamos compreender em que sentido que ele usou. Não é mesmo? Aqui, ó. Em Mateus, capítulo 5, versículo 38, isso aqui é o contexto do Sermão do Monte, das instruções que Cristo estava passando para o povo lá na montanha. E ele fala lá no versículo 38, ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Só aqui eu já gostaria de falar para vocês o seguinte, ouvistes que foi dito, presta atenção. É diferente de falar, vou pegar de exemplo aqui o que está no capítulo anterior. Nós estamos falando aqui de Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 4, nós podemos ler que Cristo sai para o deserto para ficar em jejum durante 40 dias e ser tentado pelo diabo. Quando o diabo vem tentar a Jesus, ele responde com uma expressão que é diferente dessa aqui. Ele fala assim, ó, está escrito. Ele fala nas 3 perguntas ou nas 3 tentações do diabo, ele responde, está escrito. Ou seja, lá ele estava aplicando a lei. Lá ele estava justamente dizendo que a lei dizia. Estava dizendo exatamente o que a lei previa. Aqui não. Aqui ele fala, ouvistes que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Nesse caso, o que nós precisamos compreender é o seguinte, ele não está falando do que está escrito na lei. Ele está falando das interpretações que são dadas à lei. Ou seja, coisas que os homens acabam lendo e eles querem entender dessa forma. Portanto, aqueles doutores da lei da época de Cristo, talvez, ou até um pouco antes,
eles acabaram usando os versículos lá na Torá, né, em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, onde tem a expressão olho por olho, eles acabaram empregando essas expressões para impor vingança. E aqui o Cristo deixa bem claro: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. E ele continua: eu, porém, vos digo. Ou seja, ele dá uma interpretação diferente aqui, ó, dessa, né, que fala de vingança. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Esse mal, na Almeida Corrigida Fiel, ele está mal com U. Ele está aqui como um adjetivo, ou seja, ele está simplesmente se referindo a um homem mau, uma pessoa má. Tem algumas versões que eu cheguei a ver que está falando resistais ao mal, mas mal com L. Isso fica esquisito, porque Cristo falando que não é para resistir ao mal, não, pelo contrário, a gente tem que resistir ao mal com L. A gente tem que resistir sim, a gente não pode se entregar para ele, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, aqui, ó, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, entendendo aqui, ao homem mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Não vingue, não pratique a retaliação. É isso que ele está falando, tá? Nesse aspecto específico. Mas ele continua, ele não fala só isso, não. No versículo 40, e ao que quiser pleitear contigo, ou seja, é um processo judicial, e tirar a túnica, larga também a capa. Olha que coisa. Está querendo pegar algo de você? Entrega mais. Entrega mais do que aquilo que ele está pedindo. É isso que ele está falando aqui. No 41, a mesma coisa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Olha que interessante. Na época de Cristo, a Judéia estava tomada pelos romanos. E os romanos tinham por costume pegar os judeus para fazer serviço para eles. Então, por exemplo, carregar uma carga. Aí pegava os judeus lá para carregar uma carga para os romanos. Né? Então, é nesse sentido que ele está falando. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, de uma maneira geral, fazer de novo mais do que aquilo que você está sendo obrigado a fazer. E o versículo 42 ele fecha: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Muito interessante isso daqui. Né? À primeira vista, o que, que isso tem a ver com olho por olho? Ou seja, a pessoa que está te pedindo e você tem que entregar, como é que é isso? A pessoa te pede, você vai te pedir, você vai pedir também? Então ele não está falando verdadeiramente de vingança, ele está falando na sequência, né, como nós vimos o significado da expressão, é uma referência para a indenização, uma referência de ação para poder ajudar o outro, para poder restabelecer a condição do outro. E aqui ele fala, dá a quem te pedir. Se a pessoa está te pedindo algo para que ela possa ter restabelecido alguma condição dela. Então, faça, ajude, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Se é isso que a pessoa está precisando, vai lá e ajude. Não haja com retaliação, até porque não tem nenhuma agressão aqui. Né? Então, Cristo não estava falando disso, ele estava justamente dizendo que, na interpretação que estavam dando, estavam falando de vingança ou retaliação, mas o sentido da expressão, o significado da expressão, verdadeiramente não é esse. Amém? É isso. Com base nisso tudo que nós falamos, nós podemos concluir que a expressão em si, olho por olho, realmente não significa vingança, não significa retaliação. Nem olho por olho, nem vida por vida, dente por dente, mão por mão, pé por pé, golpe por golpe, não, nada disso. Não significa retaliação, não significa vingança, mas uma referência para restabelecimento da condição, ou o mais próximo possível da condição que a pessoa tinha, né, quando antes de poder fazer qualquer coisa na vida. Antes, tinha condições, aí recebeu ali um ferimento, não tem mais condições. Então, ela recebe uma indenização para poder ali restabelecer o mais próximo possível daquilo que ela era capaz de fazer. É nesse sentido. Temos que compreender sempre que a expressão não é de vingança nem de retaliação. Isso atende, olharmos dessa forma para a lei, né, atende ao juízo, à misericórdia e à fé. Atende à lei do amor, porque toda a lei depende dos 2 mandamentos, de amar a Deus e amar ao próximo. Lembre
que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e qualquer coisa que nós fazemos para o semelhante, para o próximo, né, que tem a imagem e semelhança do Criador, isso reflete espiritualmente, não apenas na vida daquele que está recebendo a nossa ação, mas também na nossa vida, espiritualmente falando. Então, precisamos compreender isso aí. E, como interpretação, não devemos olhar para a letra da lei, mas para o espírito. Portanto, compreendermos que a expressão representa uma referência, né, para uma compensação, também atende a que nós olhemos para o espírito, né, da lei, o espírito da lei, o que que ela, qual é a função, a finalidade dela, algo que está por trás da letra e que nós precisamos buscar como compreensão. É isso. Esse é o nosso estudo de hoje, fechando ali o estudo da semana passada, o estudo anterior. Que Deus esteja com você, abrindo mentes e corações para compreender a palavra de Deus. Maravilha. Uma ótima semana. Fica com Deus. Shalom.